Olá pessoal, tudo bem? Hoje aqui, continuando os nossos estudos, né? Estamos no Aprender Sempre, nas sequências de atividades 1, na aula 7 do sétimo ano do ensino fundamental, que fala sobre decomposição em fatores primos, né? Então o exercício 1 diz o seguinte: Rafaela tem 3 dados numerados de forma diferente. Suas 6 faces contêm os 6 primeiros números primos. Larissa desafiou os colegas a posicionar os dados de modo que, através das multiplicações das faces que ficarem voltadas para cima, possam obter o número 130. Quais serão os números nas faces desses cubos? É possível obter o número 130 da forma determinada por Larissa? Se sim, que números deveriam aparecer nas faces superiores dos dados para vencer o desafio? E se Larissa tivesse escolhido o número 100? Então ele fala aqui, ó, lembrete, um dado é um poliedro, um hexaedro, comumente chamado de cubo. Tem, portanto, 6 faces, que em geral são numeradas de 1 a 6. Então ele fala, esses dados, né, esses 3 dados aqui, vão conter os 6 primeiros números primos. Então vamos ver aqui, ó. Vou marcar aqui, ó, os 6 primeiros números primos. Então lembrando, o que é número primo? Número primo é todo número que só dá divisão exata por 1 e por ele mesmo. Então nós vamos ter aqui, ó, o 2, que é o único número primo que é par, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. Olha lá, ó. Então tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui o dado dela vai ter então como faces esses 6 valores aqui. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. Aí ele fala o seguinte, né? Eles vão jogar ali os 3 dados e vão multiplicar os valores ali. É possível essa multiplicação dar 130? Vamos ver. Vamos então, ó, decompor o 130. Então, ó, ele é par, dá para dividir por 2. 130 dividido por 2 dá 65. Por 2 não dá mais. Por 3 também não, mas dá para dividir por 5. Então, ó, 65 dividido por 5 dá 13. E agora dá para dividir pelo próprio 13, que vai dar 1. Então, ó, na decomposição, eu usei o 2, o 5 e o 13 para chegar ali, né, na decomposição completa. Então quer dizer o seguinte, ó, que 130 é igual a 2 vezes 5 vezes 13. Olha lá, eu tenho a multiplicação de 3 valores aqui. Olha lá, se nos dados, então, um deles ficar o 2, no outro ficar o 5, no outro ficar o 13, eu chego no 130. Né? Agora, ele pergunta também ali se tivessem falado no número 100. Vamos ver aqui, ó. Decompondo o 100. Ele é par, dá por 2, que dá 50. Por 2 de novo, dá 25. Agora dá por 5, que é 5. E por 5 novamente, 1. Então vejam aqui, o 100 ele é igual a 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Então, ele é uma multiplicação, ó, de 4 valores. Então, seria necessário ter um dado a mais, ele só tem 3. Então, com 3 dados, eu não consigo chegar no número 100. Né? Com 3 dados, eu consigo chegar no número 130, ó, que é 2 vezes 5 vezes 13. Como 100, então, tem que ser multiplicação de 4 números primos, ó, eu não vou conseguir. Então ele pergunta, né? É possível chegar no 130? Então, nossa resposta para o 130, sim. Basta que nos
nos dados fiquem as faces 2, 5 e 13 voltadas para cima. E agora o 100? Então não, né? Nós vimos ali. Então colocamos aqui, ó. Agora o número 100 não é possível, pois 100 é igual a 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Seria, então, necessário ter um dado a mais. Então, para o 130, tem como chegar nessa resposta. É só ficar em um dado o 2, no outro 5, no outro 13. Quando eu multiplico, dá 130. Agora, para o 100, não. Se eu deixar 3 faces para cima, quaisquer que sejam, a multiplicação desses 3 valores nunca vai dar 100. Então, ia precisar de um dado a mais. Mas nós não temos ali. Ok? Agora, aqui no exercício 2, ó, o que ele fala? Para cada número abaixo, escreva, se possível, várias decomposições, sendo uma delas contendo somente fatores primos. Utilize notação com potências quando necessário. Então, olha aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. O 36. Como que eu posso escrever ele na forma de multiplicação? Posso começar assim, ó. 36 é a mesma coisa que 2 vezes 18. Então, eu vejo, ó. Esse valor 2 aqui, ele já é um número primo, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter já esse 2 ali na frente. Então, vou colocar aqui, ó, 2 vezes. Então, esse 2 que já está aqui é o 2 que eu já tinha na frente. Agora, o 18, ó, ele não é número primo, porque eu tenho mais divisores ali. Mas eu posso reescrever ele também como uma multiplicação. 18 é a mesma coisa que 2 vezes 9. Então, vou colocar aqui na frente, ó, 2 vezes 9. Então, beleza. Então, esses dois valores 2 já são primos. Então, vou copiar ele aqui na frente. Então, ó, 2 vezes 2 vezes o 9. O 9 também eu posso reescrever como multiplicação. O 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3. Vou colocar aqui, ó, 3 vezes 3. Então, eu escrevi tudo isso aqui como uma multiplicação apenas de números primos. Agora ele fala, vamos escrever isso aqui na forma de potência. Então, eu vejo, ó, o 2 ele apareceu 2 vezes. Então, eu coloco aqui o 2. Né, ó. Como ele apareceu 2 vezes, em cima desse valor 2, eu coloco a indicação, ó. Digo 2 elevado a 2 ou 2 ao quadrado. Então, quer dizer, esse 2 aqui indica que eu estou multiplicando ele mesmo 2 vezes. Vezes. O 3 é a mesma coisa aqui, ó. Como o 3 apareceu 2 vezes também, eu coloco o 2 em cima. Então, esse número de cima, que a gente chama de expoente, indica que eu estou multiplicando o de baixo por ele mesmo 2 vezes. Então, 3 elevado a 2, ou 3 ao quadrado, é o 3 vezes 3. O 2 ao quadrado, mesma coisa, 2 vezes 2. Agora, o 18, ó, então é a mesma coisa que 2 vezes 9. Aí, aquele 2, ó, já copia ele ali, mantém. E o 9 é 3 vezes 3. Então, ó, o 2 só apareceu uma vez, então só copia aqui, ó, 2 vezes. Como o 3 apareceu 2 vezes, ó, coloco o 3 aqui e o 2 em cima no expoente, ó, 3 elevado a 2. O 50 é a mesma coisa que 2 vezes 25. Ah, o 2 já é primo, então copia aqui, 2 vezes. O 25 é a mesma coisa que 5 vezes 5. Como o 2 só apareceu uma vez, ó, deixa aqui o 2 vezes o 5.
Como aqui ele apareceu duas vezes, ó, indico aqui 5 elevado a 2. E por fim, o 25, que é a mesma coisa que 5 vezes 5, que é então 5 elevado a 2, ok? Agora aqui no exercício 3, ó, ele fala, escreva as decomposições em fatores primos dos números abaixo. Então, o 15, ó, é a mesma coisa que 3 vezes 5, é o 15. Agora, o 30, ó, 30 é a mesma coisa que 2 vezes o 15. O 2 já é primo, então copia aqui, ó, 2 vezes. E o 15 é a mesma coisa que 3 vezes 5. Então, 30 ó, é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 5. O 80 ó, é a mesma coisa que 2 vezes o 40. Então, aquele 2 já copia, ó, 2 vezes. O 40 é 2 vezes 20. Então, eu já copiei aqui, ó, 2 vezes 2, que é o que já tem ali, dois números primos, vezes o 20. É a mesma coisa que 2 vezes 10. Ah, o 10 ainda não é primo, ó. Então tem 2 vezes 2 vezes 2 vezes. Quem que é o 10? 2 vezes 5. Então 80 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. E o último aqui, ó, o 120. 120 é a mesma coisa que 2 vezes 60. Que é a mesma coisa aqui, ó, 2 vezes. Quem que é o 60? 2 vezes 30. Que é igual a 2 vezes 2 vezes. Quem que é o 30? Ó? 2 vezes 15. Que é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes. Quem que é o 15? 3 vezes 5. Feito ali, ó. Agora aqui no exercício 4, né? O que ele fala? Escreva os 5 primeiros números primos. Quais números compostos podem ser obtidos multiplicando-se 3 desses 5 fatores, né? E de que forma cada fator apareça apenas uma vez na decomposição? Então, ó, vamos ver aqui, ó. Primeiro marcando aqui, ó, os 5 primeiros números primos. Então, quais serão os 5 primeiros números primos? Ó, o 2, o 3, o 5, o 7 e 11. Então, esses são os 5 primeiros números primos. Se eu multiplicar de 3 em 3 eles aqui, sem repetir nenhum, quantos números eu vou formar? Ó? Eu posso fazer, então, o 2 vezes 3 vezes 5, que me dá 30. O 2 vezes 3 vezes 11, que isso aqui dá 66. Depois aqui, ó, o 2 vezes 7 vezes 11, que isso aqui vai dar 154. O 3 vezes 5 vezes 11, que me dá 165. Depois aqui, o 2 vezes 3 vezes 7, que dá 42. Eu vou ter também o 2 vezes 5 vezes 7, que vai dar 70. O 3 vezes 5 vezes 7, que me dá 105. O 3 vezes 7 vezes 11, que dá 231. Aí teremos também o 5 vezes 7 vezes 11, que vai dar 385. E o último aqui, o 2 vezes 5
vezes 11, que vai dar 110 ali, só corrigindo aqui, que vai me dar 110, ok? Então esses são todos os números que a gente pode formar com 3 dos 5 primeiros números primos, ok? Pessoal, então ó, se está gostando aí dos vídeos, deixa aquele joinha, se não for inscrito, se inscreva no canal, não perca tempo, sempre teremos mais vídeos aí, ok? Então, meu muito obrigado pela atenção de todos, grande abraço e ótimo estudo a todos aí, ok?